Amém? Por favor, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem puder ficar em pé, fica de pé. Quem quiser ficar sentado, fica sentado. Nós vamos ler uma vez todos juntos e depois nós vamos falar para a pessoa que está do nosso lado fazendo uma oração. Tá certo? Podemos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Agora vamos orar e ler com a pessoa que está do nosso lado. Quem não tem a prática de orar e ler, fique lendo e relendo para você entender alguma coisa desse versículo. Amém. Jesus é o Senhor. Meu nome é José. Eu me reúno na igreja em Recife. E estou de passagem aqui em Açu. Porque amanhã nós vamos ter uma reunião das igrejas em Areia Branca. Daí depois nós vamos ter mais um treinamento em Mossoró. Na segunda-feira à noite e na terça-feira à noite aqui em Açu. Estamos num grupo de irmãos, Chico Zé lá do CEAP, o Carlinhos lá de João Pessoa e o irmão Fábio do Instituto Vida para Todos. E graças ao Senhor por esse momento de comunhão com os irmãos. Espero que eu seja encorajado e que os irmãos também sejam encorajados. Todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento para um dia podermos reinarmos com o Senhor. Então eu fiquei sabendo que os irmãos da igreja em Itajá vieram para a reunião. Queria que os irmãos de Itajá ficassem de pé, para a gente bater palma para os irmãos de Itajá que vieram para a comunhão. Aí vieram, claro, evidentemente os irmãos de Açu vieram para a reunião, né? Eu não vou pedir para eles ficarem de pé. Amém. Bem, obrigado. Tem algumas pessoas nos visitando também. Você não vai falar nada, mas eu queria que quem estivesse visitando pela primeira vez ficasse de pé também para a gente conhecer. Pode ficar em pé sem medo. Você que está visitando, tá bom? Vale a pena bater palma também, né? É a terceira? Tá, obrigado. E também tem irmãos que não se congregam conosco, mas estão hoje nessa reunião. Então, o público é variado. E cada um de nós veio para essa reunião com uma expectativa. Quem reúne há mais tempo na igreja tem uma expectativa. Quem está chegando agora tem outra expectativa. Quem não se reúne conosco talvez não vai entender o contexto em que nós estamos falando. Por exemplo, a pessoa vem visitar a reunião a primeira vez e você fala para ela assim, olha, sofrer é bom. Daí a pessoa fica assustada. Mas não fica assustada não, um dia você vai entender que sofrer é bom. Já para quem reúne frequentemente, esse versículo, todas as coisas cooperam, você já consegue digerir de maneira mais tranquila. Todas as coisas, com essa redundância toda, todas as coisas cooperam. Irmãos, graças ao Senhor pela vida da igreja e pela visão que o Senhor nos deu. Todas as coisas incluem, como vocês sabem, as coisas positivas e negativas. E aqui fala que todas essas coisas cooperam. Mas é verdade. Muitos de nós vieram parar nessa cadeira hoje, muitos de nós por causa de coisas negativas. Algumas pessoas tinham um coração duro para Deus. Mas aí Deus já tinha escolhido, antes da fundação do mundo. E o camarada ou a pessoa dizia, eu mando na minha vida,
eu sou quem decido as coisas, eu penso o que eu faço, eu decido o que eu faço. Aí Deus levanta, permite inúmeras situações na vida. Aí Ele quebra. E a pessoa vem parar sentado na reunião da igreja. Aquela pessoa que falava para todos e para ele mesmo, eu nunca vou ser um cristão, eu nunca vou ser um crente, eu nunca vou andar com a Bíblia. Está aqui na reunião da igreja. Muitos de nós pensou assim um dia. E eu sou o principal dos pecadores. Eu nunca gostei de crente, não gostava de Bíblia, achava que todo crente era burro, tá? Gostava de gritaria, de escândalo e de confusão. De fato, tem alguns que são tudo isso. Mas graças ao Senhor, a grande maioria são pessoas amorosas para o Senhor, né? Mas aí um dia Deus levantou uma situação na minha vida tão difícil, que eu não tive outra saída a não ser me voltar para o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu era recém-casado e eu casei muito novo, minha esposa também. Imagine, um casal bem jovem, sem a base da palavra, tem conflito demais. Ora, os que já estão na igreja têm conflito e os que estão fora nem se fala. Então lá em casa era mais ou menos parecido assim como o ringue do MMA. Certo? Anderson Silva de um lado e Vitor Belfort do outro. Então tinha muita confusão. Então um dia meu sogro, igual o sogro de Moisés, foi iluminado e falou assim, o problema é essa casa que você mora, ela está amaldiçoada. Você tem que sair daí, alugue a sua casa e vá morar em outro lugar. Aí eu fiz essa besteira. Aí me mudei para uma casa. Um irmão de um lado e um irmão do outro. Eu fui morar logo aonde? No meio. Aí a primeira confusão que houve, eu saí de casa e a minha vizinha foi lá, a esposa desse cidadão aqui. Ele é o culpado, tudo isso. E deu para minha esposa o jornal Árvore da Vida. Aleluia! Aí, irmãos, quando eu cheguei em casa, que eu vi o jornal Árvore da Vida, eu falei assim, isso é coisa de testemunho de Jeová. Daí eu falei, isso é coisa de testemunho de Jeová? Porque até então eu tinha uma visão de que algumas, não vamos entrar em detalhes. E aí ela falou, olha, eu não sei de nada, só sei que é de crente. Qualquer coisa eu falo com a vizinha aqui. Eu falei, tá bom, amanhã eu pego a vizinha, né? E vou ter um diálogo com ela. E no outro dia, a esposa do irmão Carlinhos passou na minha porta com as crianças para levar para a escola. Eu falei, não, vou deixar levar as crianças. Quando ela voltar, e eu com o jornal enrolado na mão. Daí, quando ela voltou, eu falei assim, foi você que deu esse jornal para minha esposa? Ela falou, foi. Eu disse, de que igreja? Ela falou, ela é da igreja. Eu falei, não, nessa cidade eu conheço todas as igrejas. Eu não conheço essa igreja que você está falando. Ela falou, não, na verdade essa igreja se reúne numa escola. Eu falei, não, já complicou ainda mais. Eu disse, quem é o pastor? Ela falou, não tem um não, olha, tem muitos pastores. Olha, você está me fazendo pergunta difícil. Ela falou para mim, vamos fazer o seguinte, sábado vai ter reunião. Vá na reunião que você vai entender tudo. Irmãos, eu fui na reunião e pela misericórdia do Senhor, eu estou reunindo até hoje. Não entendi nada na primeira reunião. Cheguei, um povo estranho, pulando e cantando um hino assim, liberar, liberar. Quero meu espírito liberar. Como eu já fui com rejeição, quando eu cheguei na porta que estava cantando liberar, eu peguei minha esposa e falei, ó, já liberaram, vamos embora, vamos embora. Daí ela falou, não, não, é só... Daí eu sentei na reunião, e a primeira mensagem que eu ouvi foi sobre 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, que falava de invocar o nome do Senhor. Aí, graças ao Senhor, eu invoquei o nome do Senhor, me tornei um invocador do nome do Senhor, e tenho continuado até hoje. Então, toda aquela minha situação difícil familiar cooperou para que eu conhecesse o Senhor.
E foi assim a história de muitos de vocês, não igual, mas com alguns detalhes semelhantes, mas enfim, Deus preparou um arranjo para que no tempo certo você pudesse se voltar para Ele. E esse versículo ainda é vivo e real até hoje. Por quê? Porque você se converte, aconteceu comigo e com você, e nos primeiros dias você está desfrutando do Senhor ao máximo. Não é assim? Eu trabalhava numa empresa, nessa época, e eu fiquei tão louco assim pelo Senhor, que eu fechava os vidros do carro e ficava gritando bem alto. Ah, Senhor Jesus! Ah, Senhor Jesus! Aí eu tinha vergonha do povo, eu tinha até vergonha de andar com a Bíblia naquela época, mas eu era criança, né? Dá para entender. Eu fechava os vidros e ficava invocando sozinho. Aí depois eu fui perdendo a vergonha, fui ficando mais louco pelo Senhor. Só que daí tem um problema. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Aí você vai se acostumando. Aí você passa de ser uma pessoa louca para ser uma pessoa equilibrada na igreja. Irmão, eu tenho um medo tão grande dessa palavra equilibrado. No mau sentido. Está todo mundo pulando lá no hino, liberar, e você sentado na cadeira fala assim, esses irmãos estão tudo na alma. A igreja não precisa desse barulho. A gente precisa ser pessoas equilibradas. Aí você sai do estágio da loucura para o estágio do equilíbrio, mas um equilíbrio que tem muita semelhança de mornidão. Daí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Opção 1, você se considera um louco ou você se considera um morno? Pergunta aí para o irmão do seu lado, por favor. Diga assim, irmão, você ainda é louco pelo Senhor ou você está meio morno? Está louco ou está morno? Não é verdade? Quando você está... Irmãos, eu vou falar essa noite rapidamente, mas de coisa prática, tá? É ou não é? Quando você está no primeiro amor com o Senhor, você não fica doido ou não fica? Quer ler a Bíblia toda hora, quer ler os livros. Um dia eu fui para uma reunião e o irmão perguntou, eu compartilhei, o irmão falou, ei, você não pode compartilhar ainda não, porque você é novo. Que eu falava demais. Eu fiquei, você fala demais, né? Fala até errado. No primeiro amor eu estava tão louco que uma vez eu compartilhei que Jesus passou 9 horas na cruz. Daí o irmão disse, não foi 9 não. Foi só 6, viu? Mas para mim, 3 horas para lá, 3 para cá, para mim não contava... Né? Então essa é a nossa primeira experiência com o Senhor. Mas aí vem o tempo do equilíbrio. E aí a gente começa a ficar meio devagar na reunião, tem dificuldade. Vou contar uma experiência para vocês. Faz uns 2 anos, aí vocês vão entender onde eu quero chegar com todas as coisas que opero, tá? Faz uns 2 anos que eu estava indo visitar os irmãos na África. Nós temos, né, vocês sabem, a nossa região cuida dos países da evangelização, da obra do Senhor na África Ocidental. São os países lusófonos, ou os países que falam em língua portuguesa. Tá? Para nós do Nordeste, sobrou só os que falam língua portuguesa. Porque o restante da África fala francês, inglês. Então a gente não fala nem o português direito, tinha que ir só para os que falam português, né? E aí a gente estava indo. E nessa época o voo saía de Fortaleza. E o avião da empresa de Cabo Verde quebrou. Então mandaram para pegar a gente um avião de Portugal.
Ia mais ou menos umas 50 pessoas no avião, só que o avião cabia mais de 300. E o voo é o seguinte: Fortaleza em direção ao mar e só pousa em Cabo Verde. Ou seja, se tiver pouso de emergência, vocês sabem onde é, né? É no Atlântico. Tem cidade nenhuma nem aeroporto para recorrer. Então, voar já é complicado. E quando você sabe que embaixo só tem água, e tubarão e tudo mais, que fica complicado ainda, né? Só em entrar no avião, você já se converte. Né? Você está uns 2 dias sem invocar, na hora que entra, já dá aquela invocada, aí você, opa, sou crente, oh, aleluia, estou na vida da igreja, amém. Passou a semana sem ler o alimento diário, já leva o alimento diário debaixo do braço, para ler, né? Para tirar o nervosismo. Aí está tudo bem, mas aí o avião decolou. E são 3h30 até a ilha de Cabo Verde. Quando o avião estava voando 1h20, todo mundo dormindo, naquele equilíbrio oriental, sem nenhum barulho, já tinha jantado todo mundo. De repente o avião começou a cair. Ia bem, tudo tranquilo. De repente o avião, assim, descendo. E mais descendo assim, meio de lado. Foi instantâneo. A gritaria. As mulheres gritando, porque mulher grita nessa hora. Misericórdia. Mulher gritando e tal. E de irmão só ia eu e outro irmão. Jobson. Jobson é difícil gritar, porque ele é tranquilão até para gritar, né? Então a gente só ficou invocando e o avião descendo. Eu falei, rapaz, ele está 10.000 pés, mas se continuar assim mais 1 minuto, essa asa bate na água. E deu um desespero, uma gritaria dentro do avião, uma agitação, e as mulheres gritando, e aquela... Até que depois de alguns segundos o piloto acelerou e deu aquela saída assim e conseguiu aprumar o avião de novo. Dê pelo menos um graças a Deus, irmão. Se alegre com os que se alegram. Dê um glória a Deus, diga assim, glória a Deus. Amém, o Senhor salvou os irmãos. Sou eu mesmo que estou falando, porque ficou todo mundo assim, será que é ele ou não? Pois é, depois disso, ninguém dormiu mais. O povo ficou tudo, quem era muçulmano, só ficou os muçulmanos, estenderam os tapetes dentro do avião e orando a Allah. A gente pegou logo as Bíblias. E quem era católico fazendo a reza deles, ou seja, que daqui para lá, ninguém dormiu mais. E na vida da igreja, como é que você está? No avião. Você já escutou, né, a mensagenzinha do avião? Como é que você está vivendo a vida da igreja, a sua vida da igreja? Você está dormindo tranquilão? Ou você ainda está mantendo a loucura pelo Senhor? O problema é que com o tempo, nesse avião, nós nos acomodamos. Lê a palavra quando tem tempo. Lê os livros quando tem tempo. Vai para a reunião, mas é aquela coisa que você vai, mas a cabeça ficou lá no outro lugar. Já aconteceu com você ou não? De você estar na reunião assim, querendo fechar os olhos para se concentrar, mas aquele pensamento no filme, no shopping, na novela, no namorado, na namorada, numa situação familiar, na conta que vai pagar, no emprego, no trabalho da faculdade. Já aconteceu com você, não? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Acontece. Vamos ter cuidado? Diga assim para a pessoa do seu lado, olha, cuidado.
Sabe por que nós precisamos ter cuidado, irmãos? Porque às vezes Deus olha para nós e vê a nossa condição de distanciamento, de esfriamento, de mornidão. Aí Deus permite todas as coisas. As turbulências. O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Já aconteceu com vocês? Não. Você está tranquilo, está tudo bem. Você acha que está tudo bem, mas de repente, tudo parece que começa a dar errado. Pois é. Viu? Minha santa, nesse contexto aí nós afirmamos o seguinte: todas as coisas cooperam. Porque as coisas negativas que Deus permite que aconteçam em nossa vida é para nos acordar dentro do avião. Vocês creem nisso ou não? Certa vez meu irmão falou assim: e Deus, Ele sabe fazer as coisas direito. Pense, como sabe? Quando você pensa que é o dono da... Deus tira todas as bases. Todas as coisas cooperam. E às vezes você também endurece. Eu também endureço o Senhor. Vem o costume, vem a comunidade, vem o equilíbrio, vem todas as coisas que vão nos distanciando de Deus. Vem aquela... Porque nós temos um alvo, um foco, uma direção, um destino. Deus tem uma expectativa sobre cada um de nós. Mas aí nós endurecemos e complicamos. Ó, eu sou do interior. Da Paraíba. Sou paraibano. Então, tem algumas palavras que eu gosto de usar. Eu acho que aqui no Rio Grande do Norte o pessoal entende. No interior, a gente tinha sítio. Então, quando o cavalo era bravo, tinha que amarrar o bicho com uma corda segura. E ainda botava uma focinheira aqui e cortava para tomar a fera. E quanto mais o cavalo se estribucha, você já ouviu essa palavra, se estribuchar? Mas você dá. Tem algum policial aqui? Não. Tem algum policial aqui? Então não tem. Bem, vou perguntar agora se ninguém foi preso, tá? Mas vocês vão entender. Sabe a algema? A algema é o seguinte: o policial bota a algema em você. Vou dar um conselho. Toda vez, claro que eu não vou dar esse conselho, mas se um dia acontecer de alguém botar uma algema em você de brincadeira, não faça força, não se distribua. Porque quanto mais você movimenta os braços, ela tem um dispositivo que vai fechando, tac, 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 e você começa, quanto mais você mexe os braços, mais ela arrocha. Diga aí agora para a pessoa do seu lado o seguinte: olha, você está na mão do Senhor. Quem crê que está na mão do Senhor, dê um amém bem forte. Pois é. Está na mão do Senhor, né? Quem está, dê um amém. Amém. Está na mão do Senhor? Senhor, tá? Você e eu estamos na mão do Senhor porque o Senhor está nos moldando, fazendo a obra e tal. Vou dar um conselho para você e para vocês e para mim também. Não se estribuche não. Porque é pior. Porque Deus é muito mais poderoso do que nós. A mão de Deus pesa. O sopro de Deus pesa demais. E você está na mão do Senhor, se Ele apertar só um pouquinho. Diga isso para a pessoa do seu lado: olha, meu irmão, não se estribuche não. Fala para ele assim: se renda.
Se renda, tá? Se você chegou nessa reunião e você não veio assim rendido, nesse momento, 8h24, dá tempo de se render agora. Para que você hoje durma tranquilo e amanhã você amanheça o dia tranquilo. Aí quanto mais nós nos rendemos para o Senhor, mais o Senhor vai transformando a nossa vida. Não é o que fala em Gálatas capítulo 4? Gálatas capítulo 4. Fala sobre o crescimento da vida. Vou ler rapidamente, tá? Do 1 ao 7. Vocês acompanhem. Diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui nesses versículos fala de 3 etapas da vida da igreja. 3 etapas. Quando nós entramos, nós éramos como um menino de 6 anos. Né? Você já viu uma reunião de oração de menino de 6 anos como é? Reunião de oração de menino de 6 anos. Quando você chega no local de reunião, que tem um grupo de irmãos orando, que só pede, é porque ainda está tudo menino. Senhor, me dê uma casa. Senhor, me dê um marido de Deus. Aí o outro, me dê uma esposa de Deus. Senhor, me dê, me dê, me dê, me dê e me dê. Não é assim, criança? Só pede. Não tem problema, tem que pedir mesmo. Só que tem outros aspectos. Tem um momento de pedir, tem um momento de louvar, tem um momento de agradecer, tem um momento de honrar o Senhor pelo que já alcançou, mas quando nós somos criança, só pede. Não é assim quando vocês eram crianças também? Quando eu era criança também pedia. Pedia balinha. Ficava aperreando minha mãe, me dê, me dê, me dê, né? Meu pai não aperreava não, porque meu pai tinha 2 metros de altura, uma mão desse tamanho, mas minha mãe não, minha mãe era baixinha, então eu ia para a loja com ela e ficava pedindo os brinquedos, me dê, me dê. Eu não lembro se eu esperneava não, porque tem menino que, né, fica esperneando. Na igreja do mesmo jeito. Pode ver, quando você está esperneando, vá no espelho, que em vez de você ver um Cristo grande, você vai ver que você ainda é uma criança. Você já viu um irmão esperneando na igreja? É mais ou menos assim. O irmão foi convocado para servir. Foi servir na limpeza. Quando veio aqui, daí tem um chefe do serviço de limpeza, o coordenador. Aí diz assim, irmão, essa parte que você limpou aqui, tem uma poeirinha aqui, tá? Você vai ter que varrer de novo e passar o pano. Aí joga a vassoura, joga o pano, diz assim, já não sirvo mais, vou para casa. E ainda diz mais assim, eu estou pensando se eu vou voltar a reunir na igreja. Estou de mal. Pronto. É que é criança de 6 anos. Não pode discriminar, a gente não pode discriminar. Tem que ajudar a crescer. Então você tem que ter cuidado. Se está algum tempo na igreja, não pode agir mais como criança. Criança é só para aqueles que estão chegando agora. Não é? Você suporta tudo. Tem um lado bom de estar chegando agora, de ser criança, porque criança tem um coração aberto.
Mas cuidado, se você já tem estrada para ser adolescente ou adulto, não queira ser criança à força, é feio. Tem alguma irmã aqui que tem um filho com 18 anos? Levanta a mão, por favor, aí. Uma irmã que tem um filho, aquela dali, tem um filho com 18 anos. Faz de conta que a gente vai visitar a irmã. Como é o nome da irmã? Naubinha? Tá, vamos visitar a Naubinha. Como é o nome do seu filho de 18 anos? Ele está aqui? Tá não? Certo. Ainda não. Aí, chega lá, Felipe, né? Aí está Felipe deitado numa cama, com uma fralda e com uma mamadeira na mão. Dizendo, mamãe, me dê leitinho, me dê aguinha, me dê papinha. O que é que vocês acham? Isso é adequado ou não? É anormal. É feio. Um bichão grandão querendo ser criança. Daí aplicando agora a nossa experiência espiritual. Cuidado, para você não estar cometendo essa feiura na igreja. Tem idade de ser um menino de 18 e se comporta como uma criança de 6. Que coisa feia. Se até hoje você se comportou assim, não sendo, é hora de se arrepender. O primeiro estágio é o de criança. O segundo estágio, que fala aqui nesse contexto, nós podemos aplicar uma adolescente de 12 anos. A cabeça já muda. Na vida humana é assim. Quando o menino é pequeno, gosta de abraçar o pai, abraçar a mãe e tal. Pode ver, a maioria, porque tem exceções, toda regra tem exceção, é normal, está tudo certo. Mas um adolescente não gosta de ninguém. Tem pai que precisa ir até no psicólogo. Porque enquanto o menino é criança, abraça o tempo inteiro. Depois que fica adulto, já não quer andar mais pegado na mão da mãe. Assim, me solta, mãe, que é isso? Se meus colegas da escola me virem, você andando comigo, eu não sou mais criança, não. Fica. Tem um lado bom. É porque não é mais criança, já cresceu um pouco mais. E tem o último estágio. É o estágio de adulto. Pensa um pouquinho aí. Pelo tempo decorrido, você, cada um pensa, quem você é? Dessas 3 fases. Quem você é? Espiritualmente, você é uma criança, um adolescente ou um adulto? O seu e o meu comportamento define. Agora, eu volto a falar. O que é mais estranho é um adulto com um procedimento de adolescente ou de criança. Na conferência em Natal, o irmão Pedro Dong falou sobre 2 Timóteo, capítulo 3. Eu queria ler aqui com os irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3. Só o versículo 1. E o 2. Eu vou ler do 1 ao 5 rapidamente. Tenho tempo ainda, tá? Sabe, porém, isto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tem cada coisa aqui que você consegue associar não só com as pessoas de fora, não é? Mas em muitos casos, nós podemos associar algumas palavras dessas também com alguns de nós. Mas o item primeiro foi o que foi abordado na conferência, e eu gostaria de ser fiel nisso. O irmão compartilhou sobre sermos egoístas. E aí ele mostrou que a primeira qualidade já pode representar todas as outras. Na verdade, não são qualidades, são defeitos. Egoístas. O egoísmo, ele diz qual é a idade espiritual que nós temos. Você sabia disso? Por exemplo, eu citei agora que uma criança, ela é egoísta. Ela só pede, me dá, dá para mim, eu quero, é meu. Você já viu criança disputando brinquedo? Tem confusão, né? Porque todo mundo se apropria dos brinquedos. Não, esse brinquedo é meu. Aí o outro fala, não, o brinquedo é meu. É uma confusão. Tem que comprar 2 brinquedos iguais, senão termina em briga. Porque criança é egoísta. Egoísta. Até adolescente ainda é egoísta. Espiritualmente, nós só vamos deixar de ser egoístas, irmãos, quando nós começamos a crescer. Nós somos muito egoístas, pensamos muito em nós mesmos. Não é verdade? Aqui é claro, em Açu tem coletivo? Tem coletivo, né? Vou só dizer para você que nós somos egoístas. É uma semente que tem em nós. Eu não estou dizendo que vocês são, não. Estou dizendo que nós somos, tá? Eu estou me incluindo. Nós somos egoístas. Você sobe num coletivo. É o teste para você saber se é egoísta ou não. Sobe num coletivo. As cadeiras estão ocupadas. Só uma das cadeiras está ocupada. O coletivo tem 2 cadeiras de um lado, 2 cadeiras do outro. Em todas as fileiras, na dupla, tem uma pessoa sentada. Mas no fundo do ônibus tem uma cadeira que as 2 estão vazias. Eu vou lhe perguntar, a maioria de nós senta com alguém de lado ou vai procurar as 2 cadeiras vazias lá do final? Pode ver, é instantâneo. Você entra no ônibus, aí fala assim, não, aqui tem uma pessoa ali, tem... Lá no final tem 2 vazias. Você fala, não, eu vou para lá porque aí eu me sento e coloco a minha bolsa desse lado aqui. E vou com as pernas abertas, bem tranquilo, cruzo as pernas, boto minha mão e se der eu vou até deitado. Porque nós pensamos em quê? No nosso conforto, no nosso bem-estar. Tá certo? Só que Deus está precisando de mim e de você. Você acredita nisso? Ou não? Que Deus está precisando de mim e de você? Fala isso para a pessoa do seu lado. Olha, Deus está precisando muito de você. É verdade. É verdade, Deus precisa muito de nós. Aí, Ele encontra em muitos de nós o quê? O egoísmo.
As pessoas não estão mais dispostas a ajudar ninguém. Só atirar pedra é fácil. Errou. Pá! Vou dar na cabeça para não se levantar mais. E às vezes eu estou falando isso entre os filhos de Deus. Ah, aquele jovem errou. Ah, eu sabia. Chegou da conferência todo cheio de auê, era só fogo de palha. Fala isso não. Você também pode ter filho. Amanhã ou depois pode ser o seu que bata com a cara na parede. Foi falado muito nessa conferência que entre nós deve haver uma esfera de amor, de perdão e de encorajamento mútuo. Nenhum de nós é o fortão. O que é que a Bíblia diz? Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Então, nós precisamos uns dos outros, do encorajamento uns dos outros, do amor e do perdão uns dos outros. Uma coisa me sensibiliza quando eu vou para a África. Eu ganhei muito amor pelos irmãos da África. Então eu não gosto nem de falar muito porque eu sou emotivo, até não pareço, mas sou. Faz uns 6 meses que uma irmã nossa lá, Chico Zé já visitou lá comigo e sabe. Então na África tem muitas pessoas que sofrem. Então quando nós vamos lá, irmãos, não pense que a gente vai lá fazer marketing, não. Primeiro, só vai servir na África quem o Senhor tem misericórdia de dar amor no nosso coração. Porque é tanto sofrimento que quando você olha para a sua caminha, seu carrinho, com ar-condicionado, sem risco, tem que andar em avião que às vezes fica o motor falhando, vai, não vai, igual o avião da Lamia, se balança mais no ar do que para andar lá dentro do continente, é uma complicação. Você chega no aeroporto, o aeroporto está no escuro, daí o piloto joga assim e dá certo. Oh, aleluia. Dê um glória a Deus, irmão, por isso. Até hoje não. Mas uma coisa me engana nos irmãos de lá. É gratidão. Então quando a gente vai, a gente ajuda de tudo. Ajuda com a palavra, oferta. E a nossa região, olha, tem feito, todos nós juntos, porque é uma obra coletiva, tem sido lindo. Porque a gente vai levando a palavra, mas muitos de vocês estão atrás sustentando com as ofertas. Há 6 meses atrás, uma jovem de lá ficou doente. Ela fez um exame, estava sentindo muitas dores. Ela é comportora, missionária lá em Cabo Verde, uma jovem preciosa, tem 23 anos. E ela sentindo muitas dores. Daí, nós preparamos para ela fazer um exame lá. Foi detectado um tumor, o ovário esquerdo. E quando o resultado saiu, falou assim, já tomou todo o ovário esquerdo. Tentamos lá. Lá não tem a condição. Lá não tinha condição. Lá, irmãos, até para você visitar alguém que está doente, você tem que pagar. Não é como aqui que a gente vai visitar. Fulano está hospitalizado, aí você vai lá de graça e visita fulano. Não. Lá você tem que pagar para visitar fulano. É 50 escudo. Mas vocês não sabem quanto é mesmo, né? 50 escudo. Fica só com o número. E lá não fazia esse procedimento.
O procedimento lá era o seguinte: esperar Deus mover as águas e um milagre. O governo de lá se sensibilizar e enviar a pessoa para fazer esse tratamento em Portugal. Agora, 100 fica doente, só um vai. Mais ou menos assim. Todas as implicações, você imagine, de transporte, de documentação. Aí nós falamos assim para ela: irmã, fique calma, ela estava nervosa, nós vamos trazer você para o Brasil. Aí foi bonito, irmãos. Aí nós passamos o encargo, quem estava na conferência lá no Mardunas, né? Eu de jovem, não lembro agora. Comunhão das igrejas também. E as igrejas se mobilizaram. Irmãos, em menos de 15 dias, foi levantado R$8.000 para a oferta para a irmã. Aí compramos a passagem, a vinda para o Brasil. No Brasil, um grupo de irmãos se mobilizou para ajudar a irmã. Daí, foi tem que colocar num livro. Primeiro levantamos o dinheiro, compramos a passagem. Fomos dar entrada na documentação, o governo do Brasil falou assim: não recebo gente doente aqui. Aí precisava de um milagre. Qual era o milagre? Uma clínica particular, ou um hospital particular, dá um documento com a assinatura de um médico, que esse hospital particular iria fazer todo o procedimento na irmã, sem contar com o Estado. Primeiro, não tinha um hospital particular. Segundo, não tinha um médico. Nem tinha a folha do documento. Tinha nada. E nós fomos orar. Batemos em algumas portas, se fecharam. Mas o Senhor é Deus de milagre, né? Aí, a irmã tinha que viajar, tinha que chegar esse documento em tal dia, para ela viajar. A passagem estava comprada, mas faltando um dia, o documento ainda não tinha ido. E aí muitos irmãos orando. Quando faltava uma tarde, um médico, amigo de um irmão, falou assim: eu assino. Venha, ele ligou para a gente, e a gente foi para João Pessoa, e ele falou assim: eu assino. Quando ele pegou o papel estava timbrado assim: Unimed. Aí eu falei: rapaz, é maravilhoso. Unimed em cima e a assinatura do médico embaixo. E a gente ficou torcendo para ele não tirar o símbolo da Unimed. Foi. De última hora, quando ele já ia imprimir, ele falou: agora só tem um detalhe. Eu preciso tirar o símbolo da Unimed, porque senão vai complicar a minha situação. Eu posso ser investigado, posso ser... Eu falei assim: não, mas só com assinatura já é muita coisa. Assinamos e enviamos. O avião saía de 9 da manhã, 11 da manhã. A embaixada no Brasil lá abria de 9. Foi um grupo de irmãos com a mala da irmã para a porta da embaixada e com o documento na mão. Todo mundo se tremendo lá, né? Eles diziam para mim em tempo real. Tinha tudo para dar errado. Depois não é que deu certo. O cônsul olhou para o papel, olhou para ela, olhou para o papel e falou assim: tá bom, vá. Só que quando ele disse vá, faltava 30 minutos para os irmãos chegar no aeroporto. E voo internacional você tem que chegar com 2 horas de antecedência. Os irmãos saíram com tanta pressa que aquela mala que tem 2 rodinhas, os irmãos desceram com tanta pressa que arrancaram as 2 rodinhas da mala da irmã. Jogaram dentro de um táxi e foram para o aeroporto. Quando chegaram no aeroporto, faltava 15 minutos para o avião decolar. A polícia barrou logo de longe, falou: não, opa, é para onde? Brasil. Não, o voo é de 11, vocês tinham que ter chegado aqui de 9. Não sabe, é regra internacional, 2 horas. Aí uma irmã brasileira que mora lá, baixou o espírito sobre ela, e ela falou assim: você não pode fazer isso depois de tudo isso que nós passamos. Ela é uma missionária, veio para aqui, ela prega o evangelho, salva as pessoas, ajuda as pessoas, Aí o guarda, o chefe
da segurança chegou e disse: qual é o problema aí? Daí o guarda falou assim: fala para ele agora. Daí a irmã disse: olha, é o seguinte, ela é uma missionária, uma mulher de Deus, só vive para fazer o bem, pregar a palavra, e ela precisa viajar porque ela está doente e é a única sua chance de vida que ela tem. O homem pegou o telefone e falou assim: para o avião. Você se alegra com isso ou não? Para o avião. Aleluia. Não é sendo pentecostal não, mas dá vontade de dar um glória a Deus bem alto, dá ou não dá? Então desse, dá vontade de, né? Está pensando que Deus fazia milagre só naquela época? Não, faz agora também. Às vezes a gente fica com medo de contar. Todo acanhado, não sei. Não, irmão. Tem que fazer zoada mesmo, porque Deus é bom, é maravilhoso. Ele é poderoso. Isso vai nos ajudar a enlouquecer ainda mais. É ou não é? Para o avião. Aí parou o avião, aí lá vai a irmã correndo. Entraram com a irmã. Imagina, atrasou o voo. A irmã disse que quando entrou, o povo estava com aquela cara bonita, assim, olhando para ela, né? Cara desse tamanho. Olhando assim para ela e dizia... aquele olhar assim, quem será essa, né? Que o avião atrasar uns 40 minutos só por causa dessa pessoa e ficou todo mundo, não sabia se tinha raiva ou se falava alguma coisa, mas de repente ninguém sabia quem era ela. Ela sabe o que era uma ministra do Evangelho. Aí ela veio para Recife, um grupo de médicos ganharam a causa, fizeram a cirurgia dela de graça, num hospital bom, os médicos cuidaram dela como se cuida de um filho, e essa semana saiu o resultado da biópsia, negativo para câncer, a irmã está curada. Dia 15 ela volta para seguir a obra lá em Cabo Verde. Toda essa história eu contei por causa de um detalhe. Eu estava falando sobre gratidão. Os africanos, eles são gratos. Vocês não têm noção, isso ganha gente. Ela mesma, ela está lá em casa. Todo esse período ela ficou na minha casa. Ela agora está querendo fazer de tudo lá em casa. Patrícia fala assim, vou fazer tal coisa. Ela vai na frente, não, deixa Patrícia que eu faço, né? Aí Patrícia, não. A ordem que eu tenho aqui do general é o seguinte. É que você é nossa hóspede. A minha família está aqui para servir você. Aí ela chora. Ela vai para o local de reunião, onde a gente leva ela e tal. Ela não consegue expressar em palavras a gratidão que ela tem a vocês, aos irmãos. Então, irmãos, nós precisamos ser gratos. Gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. E Deus agora espera uma atitude nossa. Falando do egoísmo. Veja, né? O que José passou na vida dele, não vou ter tempo de entrar nesse detalhe, é amanhã que os irmãos vão falar do alimento diário. Mas tudo que José passou, irmãos, no final, igual a... não tinha mais egoísmo. Ele conseguiu amar e suprir as pessoas que o perseguiram, que o injustiçaram, que o machucaram. Não foi assim? Os irmãos, lá vem o tal sonhador, joga no poço, pá. Já imaginou os irmãos da igreja? Aí vem a irmã entrando no local de reunião, com a roupa nova que comprou, o cabelo bem penteado, que as irmãs, graças a Deus, andam bem penteadas. Aí um grupo de irmãos fala assim, lá vem a irmã entrando, tira a lona do tanque de batismo.
e joga você dentro. Tinha perigo de você perdoar esses irmãos algum dia na vida? Fizeram pior com José. Mas no momento certo, José perdoou os irmãos e ainda supriu eles com alimento. Foi injustiçado na casa de Potifar, pela mulher de Potifar, e quando se tornou governador, não foi perseguir Potifar nem a mulher dele, porque se fosse eu, na idade que eu tenho hoje, que eu vou crescer, tá? Eu estou crescendo. Mas ele não fez nada. Foi injustiçado, irmãos, numa situação difícil. Foi envergonhado, mentiram. Imagine sendo você passando por uma situação dessa. A pessoa mentia a seu respeito, colocando em dúvida o seu caráter. José passou por tudo aquilo, se tornou governador e não foi fazer nada nem com Potifar, nem com a esposa dele. Pelo menos a Bíblia não diz. E nós precisamos crer no que a Bíblia diz. Foi injustiçado e foi para a prisão. Na prisão, imagina você injustiçado e preso. Rapaz, quando as pessoas nos causam injustiça, nem preso nós somos e muitas vezes nós ficamos revoltados. Agora, deixe precisar de mim. Levo essa mágoa até o túmulo. Não perdoo. Nem preso foi. José não. Chegou na prisão, se colocou logo à disposição do irmão responsável da prisão. Ele falou assim, está precisando de alguma coisa? Eu começo pela limpeza. Começou pela limpeza e terminou sendo irmão responsável da prisão. Olha que beleza. Liberando mensagem, estabelecendo revelação. Passou por tudo isso. Aí se tornou governador. E quando se tornou governador, o que ele fez? Não foi uma pessoa egoísta. Ele preservou vidas. Ele salvou vidas. Ele salvou a nação. Ele salvou a família. Ele salvou a semente de Israel. Amém, irmãos? Amém. Deus hoje está fazendo essa obra em nossa vida para eliminar principalmente o egoísmo. Se fala muito, né, irmãos? Vou concluir agora, tá? Na igreja, às vezes, eu percebo que alguns irmãos ficam em dúvida. Porque é assim, às vezes você vem para a igreja, e a ideia que você vem para a igreja é você receber. Só que você chega e as pessoas estão querendo que você não receba, mas que você faça alguma coisa. Você já teve essa impressão alguma vez? Rapaz, eu saí de casa hoje com um problema, uma tristeza, uma angústia, desanimado, sem fé. Eu já estava assim de manhã e fui assistir um jogo do Internacional, piorei ainda. Ou do Vasco. Desculpa, tá, irmão? Às vezes você está meio desanimado, aí vai fazer uma coisa pior, assistir um filme, assistir um jogo, assistir uma televisão, você sai um lixo de casa para a reunião. Não precisa levantar a mão, mas já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com vocês. Chegar na reunião, um lixo. E quando você chega na reunião esperando que Deus vá lhe dar algo, aí Deus cobra de você. Vai uma palavra e o irmão fala assim, você pregou o evangelho para quem hoje? Aí você pensa, não, eu vim para aqui só um bagaço. E o irmão veio perguntar a quem eu preguei essa semana. Eu passei a semana, nem invoquei. Já aconteceu isso? Então, por um lado, irmãos, Deus já nos deu muito. Deus já nos deu muito. Muita palavra, irmão. Eu acredito que nesse púlpito aqui já passou muito profeta, dando
palavras de todos os livros da Bíblia. É muito conhecimento, é livro, é Bíblia, é o alimento diário, é as mensagens agora pela internet. É muito conteúdo. Não queira. Não vamos querer ficar nessa vida de altos e baixos. Chega um momento que Deus quer que você largue e que eu largue o nosso egoísmo e comecemos a pensar nas outras pessoas. Eu quero concluir essa palavra encorajando os irmãos sobre isso. Todas as coisas que nós passamos, é como Paulo fala lá em Corinto. As situações que nós passamos é para quê? É para que Deus lhe console nas suas angústias, para que quando você tenha a oportunidade, não seja egoísta, mas vá ajudar o povo nas angústias deles. Seja sincero. Será que a gente acredita mesmo que as pessoas que não têm o Senhor, elas sofrem? Ou a gente não acredita nisso? Porque às vezes nós vamos ficando também materialistas. E aí você vê um cara passando numa Hilux branco e você diz assim, esse cara não tem problema não. Problema tem eu. Tem muito defunto andando de Hilux branco. Não tem nada contra Hilux branco, tá? Mas tem muito defunto andando de Hilux. Tem muito defunto fazendo festa em Paris. Quem lê, entenda. Com lenço na cabeça. Pessoas que você acha que está tudo bem, mas na verdade não está. Sabe quem está bem? Somos nós que temos o Senhor. Você pode não acreditar, eu posso não acreditar, mas nós sim estamos bem. Né, irmão? Estamos bem ou não? Você falou para mim lá antes da reunião que a vida que tem em nós, irmãos, indestrutível, indissolúvel, imensurável. Largar o egoísmo agora. A direção de Deus é nos fazer o quê? Josés. Eu vou encerrar contando uma última experiência, tá? Vocês estão muito cansados, não? Jamais o irmão vai dizer numa reunião que está cansado, né? Mas tudo bem. Tem que ficar mesmo, vai escutar mais uma experiência. A gente tem reunião de oração lá no local toda quinta. Eu moro perto do local. Aí tem uma família que eu conheço. Eles têm a religião deles. É uma senhora, um senhor. Pessoas muito sérias, honestas. Tem um único filho. Um jovem. Tem tudo na mão, o menino. Só anda de relógio bonito. O relógio do menino brilha tanto que quando ele vem eu boto logo o óculos escuro assim. Porque sabe como é filho único, né? Sabe, né? Como é filho único. Eles nunca tiveram interesse de entrar no local de reuniões. Pasmem. Pasmem. Há 15 dias atrás, o menino foi preso. Ele não precisa, a família é estruturada. Ele estava assaltando de noite, colocando a mão por dentro da camisa e dizendo assim, fazendo menção que era uma arma. Aparentemente um menino, mas à noite ele saía com a turminha e ia praticar esse tipo de assalto. Assaltaram uma policial. Enquanto eles apontaram o dedo, ela apontou uma de verdade. Prendeu. Aí o menino foi preso. A mãe, coitada, estava em casa. Já é uma senhora de idade. E o pai estava no trabalho, é vigilante.
ligaram para o pai, ligaram para a mãe. O universo deles desabou. O menino foi preso, foi para o presídio, esperar a sentença, ser julgado, para ir para a penitenciária. E a mãe e o pai entraram em um desespero, chorando de dia e de noite, de dia e de noite. Ia visitar ele na penitenciária, no presídio, e passaram por maus tratos psicológicos tremendos. Pois é, quinta-feira, reunião de oração da igreja. Sabe quem chegou lá? Ela. E aí? Como é que você recebe? Aí nós recebemos, dedicamos uma atenção especial para ela. Vontade dá de dizer o seguinte: está vendo? Se a senhora tivesse buscado o Senhor antes com sua família, não era melhor? Tivesse ensinado o menino nos caminhos do Senhor, não era melhor? Vontade dá, mas vontade é para ser negada. Amém? Tem que deixar de ser egoísta. E nós tratamos ela como a rainha da reunião de oração. Dedicamos logo um grupo para ir orar com ela. E aí ela desabafou, e aí nós oramos com ela, ela foi fortalecida, ela voltou na outra quinta, houve uma palestra de pregação do Evangelho, ela veio com o marido, e quando foi essa semana, eu soube que o filho dela recebeu o direito de colocar uma tornozeleira eletrônica e cumprir o resto da pena em casa. Então as pessoas sofrem. E Deus está esperando que você reaja. Os jovens, nas universidades, você está lá, não é para ser influenciado pelo mundo. Creia, você está lá para influenciar as pessoas do mundo para buscar o Senhor. Nós que estamos inseridos nos contextos da sociedade, trabalho, amizades, grupos e mais grupos, agora é a nossa vez. Deus espera isso de nós. E creia, quando você cuida de alguém, você não envelhece. Eu não comecei falando sobre o envelhecimento? Quando você cuida de alguém, você não envelhece. Já teve essa experiência? De você cuidar de alguém novo? Não é maravilhoso? Você está todo desanimado para vir para a reunião. Aí o telefone toca. Aí o irmão fala assim: irmão, vai passar aqui que horas? Aí você, bem, daqui a 15 minutos eu passo. Aí se arruma, veste a roupa e já passa lá o maior crente do mundo. Um irmão, confesso que essa é a última, pregou o evangelho para uma pessoa. Deixa eu lembrar se eu já contei aqui ou não, que eu nunca reuni aqui, né? O irmão pregou o evangelho para uma pessoa nova. Olha como renova. Preste atenção nessa história. E essa semana você vai procurar uma pessoa nova, tá? Vai pregar o evangelho para ele. Aí o irmão pregou o evangelho para uma pessoa nova. E o cara falava demais, era alegre, extrovertido. Aí o irmão pregou o evangelho para ele, começou a cuidar dele. Aí ele começou a vir para a reunião. Aí quando foi um dia, o irmão saiu de casa, fora da presença do Senhor. Foi fazer a feira com a mulher. No carro já houve um arranhão. Que você sabe, quando vai fazer feira e o dinheiro está pouco, sempre tem um problema. Cadê a lista? Aí a mulher, geralmente a lista da mulher é grande. Aí o marido, você sabe que o salário, você também regula tudo de casa. Aí vocês sabem, esse eu não vou estender, que esse papo, muitos de vocês que são casados sabem como é. Né? Enfim,
Ele chegou no supermercado com raiva da mulher. A mulher já desceu, bateu a porta e entrou logo na frente, pegou o carro, né? Quando você vê um casal andando, uma mulher na frente ou o homem, já sabe que tem algum problema. Geralmente, quando está tudo bem, é a mãozinha no ombro ali, ou então de mãos dadas. Chama de filho e de filha. De amor para cá e amor para lá. Neguinho para lá e neguinho para cá. Mas nesse dia estava complicada a situação. E o Senhor já tinha falado com eles, mas ele falou assim, eu não peço perdão a ela. Já disse e está dito. E ela do lado dela disse, eu também não peço perdão a ele. E acabou. Vai ficar o dia sem falar comigo. Tem disso também, não tem? Quem é casado sabe. Mas está crescendo, a vida está crescendo, né? Aí a mulher entrou. E os dois com a cara desse tamanho. Aí olha a salvação da pregação do Evangelho. Quando o marido entra no supermercado, que chegou na porta, quem estava no fundo lá comprando carne? O irmão novo. Ele já gritou do fundo do supermercado. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Aí quando ele olhou, disse, pelo amor de Deus. Aí se escondeu assim. Porque se ele dissesse amém, já quebra o ego. E a mulher ia dizer, tá vendo? Comigo é todo bruto. Com os irmãos, com o povo de fora, todo. Aí ele se escondeu. Não tem aquelas ilhas, né? Ele se escondeu assim, de frente à bolacha. Aí ficou lá olhando o preço e disse, eu vou agora para esse lado. Ele está comprando carne aqui. Quando ele botou a cabeça, o irmão já tinha dado o passo. Aí gritou, ei irmão, Jesus é o Senhor, não está me conhecendo não? Ele se escondeu de novo. Falei, pelo amor de Deus. Eu não posso. Porque se eu for chegar perto dele, eu vou ter que me quebrar e eu quero ficar com raiva da mulher. Aí ele criou coragem. Amém. Aí o irmão novo disse, acha que aconteceu alguma coisa, irmão? Está triste? Espera aí, eu vou dar um abraço em você. Você vai se animar agora. Aí correu dentro do supermercado, jogou os troços logo de lado, porque você sabe, irmão novo é uma festa. Pulou no pescoço do irmão e tome cheiro. Aí a mulher chegou de lado e... Amém, irmão. Aí a mulher também se converteu, né? Amém, irmão. Jesus é o Senhor. E depois daquela hora, na feira e no supermercado, eles foram felizes para sempre. Então, irmão, se você não quiser envelhecer, prega o evangelho para o povo. Porque num dia que você esquecer que você é crente, vai aparecer um irmão novo na sua frente e vai converter você à força. Pregar o evangelho é a salvação para nós. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Eu concluo aqui. Passei 10 minutos, que os irmãos me perdoem, tá? O irmão Edalier está falando que vamos ficar de pé e fazer revisão em pequenos grupos. Que tal ficar bem louco assim para compartilhar? Joga fora toda a velhice, toda a mornidão, todo o cansaço, todo o sono e compartilhar em pequenos grupos.